Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos fitopatogênicos. Então, foi selecionada uma equipe da qual eu faço parte, eu e o Stefânio. Temos também o Breno, a Odilane, o Tiago e o Yuri. Essa atividade ela faz parte da avaliação da disciplina de Biologia de Micro-Organismos, que é ministrada pelo professor Marcelo Moreno. Aqui nessa parte do trabalho nós abordaremos os principais fitopatógenos. Também trataremos a respeito dos mecanismos de ataque e defesas, tanto da planta quanto do patógeno em questão. E também abordaremos um pouco a respeito do controle de doenças. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse assunto, vamos primeiro classificar esse termo fitopatogênico. O que seria? Então, a fitopatologia, que é a ciência que estuda doenças em plantas, ela classifica um fitopatogênico como sendo um micro-organismo capaz de causar distúrbio no metabolismo celular da planta, através da secreção de enzimas, toxinas, fitorreguladores e muitas outras substâncias, com a intenção de proporcionar a sua nutrição e o seu crescimento. Agora vamos dar uma olhada aqui nos principais fitopatógenos. Os principais fitopatógenos que abordaremos aqui são os fungos, vírus e bactérias. Como já é tema da disciplina, nós abordaremos aqui os microfitopatógenos, ou os micro-organismos fitopatogênicos. Vamos começar aqui tratando dos fitopatógenos. Então, vamos falar um pouco a respeito dos fungos. A maioria dos fungos fitopatogênicos, eles passam parte do seu ciclo de vida nas plantas, que lhes servem de hospedeiro, e a outra parte eles passam no solo ou nos restos vegetais que estão lá depositados sobre o substrato. É indispensável que os órgãos vegetais mortos nos quais se desenvolvem esses fungos, eles não pertençam ao hospedeiro que tenham parasitado. Outro ponto é que a sobrevivência e a atividade da maioria desses fungos fitopatogênicos, eles dependem das condições predominantes de temperatura e umidade, ou da presença de água em seu meio ambiente. Das muitas espécies de fungos que já foram catalogadas até hoje, tanto dos que afetam humanos e animais e plantas, do total, 8.000 deles são responsáveis por infectar plantas. No caso, eles causam doenças em plantas. Agora vamos falar um pouco a respeito do segundo grupo de fitopatogênicos que serão tratados aqui como micro-organismos, que são os vírus. Então, algumas características que nós podemos aqui apontar como sendo umas características gerais dos vírus de plantas são que eles são parasitas obrigatórios, eles não possuem capacidade de se dividir sozinhos, eles dependem da célula hospedeira tanto para sua replicação quanto para suas funções vitais. Acontece dentro deles apenas a presença de um tipo de ácido nucleico, seja o RNA ou DNA em cadeia simples ou dupla. Também temos a replicação somente a partir do seu próprio material genético, a ausência de informação para a síntese de RNA de transferência ribossômico e também a ausência de informação para a produção de enzimas do ciclo energético. Para que os vírus eles possam ser classificados, eles se baseiam nas seguintes características: o tipo de ácido nucleico, o número de fitas de ácido nucleico, o peso percentual do ácido nucleico em relação à partícula, o peso molecular, o tamanho e forma da partícula, a presença ou ausência do envelope de características físicas, químicas, biológicas, também antigênicas da partícula, a gama de hospedeiros e a forma de transmissão. Agora vamos falar um pouco a respeito das bactérias. Então, diferente dos fungos e dos vírus, as bactérias elas já são uma quantidade um pouco menor quando relacionadas às doenças que acontecem em plantas. São cerca de 100 espécies que causam doenças em plantas. Essas bactérias fitopatogênicas, elas são bastante versáteis e têm uma grande capacidade de adaptação a diversos tipos de ambientes. Diferente do que acontece com as bactérias patogênicas do homem e de animais, as fitobactérias ela tem um ótimo de temperatura para crescimento e multiplicação que gira em torno de 25 e 30 graus. E o pH ele é neutro.
No geral, as fitobactérias, elas têm uma forma de bastoneto, ou bastonetes ou bacilos, e podem também apresentar outras formas. Quando levamos em consideração a nutrição das fitobactérias, nós consideramos que elas são heterotróficas, ou seja, elas necessitam de fontes de carbono para o seu desenvolvimento. E quando consideramos a questão de reprodução, nós podemos categorizá-las como micro-organismos que se multiplicam principalmente pelo processo assexuado de fisão binária ou cisciparidade, no qual uma célula-mãe ela vai crescer, vai se dividir ao meio, originando duas células filhas completamente iguais. Já com as bactérias miceliais, elas se reproduzem por esporulação ou segmentação do micélio e formação de conídeos ou esporângios no ápice das hifas. Ainda em relação ao crescimento dessas bactérias, elas crescem de uma forma um pouco mais lentas do que o que acontece com as bactérias saprófitas, tendo aí um prazo de 48 horas para o crescimento dessas fitobactérias, quando as saprófitas têm um prazo de 24 horas para crescimento. A maioria das bactérias fitopatogênicas, elas são aeróbicas estritas, mas tem alguns casos, algumas exceções em que elas podem ser anaeróbicas facultativas ou estritas. Visto um pouco a respeito de cada um dos fitopatogênicos que aqui nós decidimos abordar, vamos tratar agora um pouco a respeito dos mecanismos de ataque e defesa de cada um deles. Vamos voltar lá nos nossos coleguinhas fungos. Então, para obter o seu alimento, seja como saprófitas, organismos que vivem sobre a matéria orgânica morta, ou como parasitas que se nutrem da matéria viva, em ambos os casos, as substâncias nutritivas elas são ingeridas por absorção após terem sido parcialmente digeridas por meio de enzimas. Já os vírus, eles podem atacar gerando dois tipos de sintomas ou infecções. Elas podem ser localizadas ou elas podem ser sistêmicas. Quando tratamos os sintomas localizados, nós estamos nos referindo às lesões cloróticas e necróticas nos pontos de penetração. Agora, quando nós estamos falando das sistêmicas, elas afetam as plantas em vários aspectos de sua morfologia e também da sua fisiologia. Dentre esses sintomas sistêmicos, nós temos o mosaico, o mosqueado, a distorção foliar, a mancha anelar, o amarelecimento, o superbrotamento e o nanismo. O resultado desses sintomas, tanto os localizados como os sistêmicos, eles resultam ou na queda da produção ou então na morte da planta. A transmissão desses vírus, elas podem ocorrer tanto mecanicamente, como através de insetos, fungos, nematóides, ácaros, sementes, órgãos de propagação vegetativa e grãos de pólen. Geralmente, esses vírus de plantas, eles são denominados pelo tipo de doença ou sintomatologia apresentado pelo hospedeiro. Agora vamos entender um pouco como é que as bactérias realizam esse processo de penetração na planta e também sua colonização. Então, elas penetram através de aberturas naturais, como os estômatos, as lenticelas, também através de ferimentos. Uma vez que ela está lá no interior da planta, ela pode se multiplicar nos espaços intracelulares ou também nos tecidos vasculares. Quando elas colonizam os espaços intercelulares, elas produzem manchas, cristamentos, galhas, fasciação e um podridão mole. Já quando acontece a colonização através dos tecidos vasculares, elas podem causar a murcha, a morte dos ponteiros e o cancro na planta. Essas características dos sintomas gerados pelas bactérias, muitas vezes eles são confundidos também com os sintomas causados por outros fitopatógenos, como os fungos, os nematóides e os vírus. Agora vamos tratar aqui um pouco do controle da doença das plantas. Como visto lá no começo do trabalho, a ciência que aborda todo esse processo da infecção, contato, penetração dos fitopatogênicos é a fitopatologia. E é exatamente aí que está o maior interesse da fitopatologia, é no controle das doenças de planta. É o principal objetivo da disciplina ou da área.
Uma outra questão que nós podemos abordar quando tratamos do controle dessas doenças de plantas é o emprego de resistência genética no controle dessas doenças vegetais. Ela representa um dos mais significativos avanços tecnológicos da agricultura. Para combater esses fitopatógenos, nós podemos utilizar 3 estratégias. Eliminar ou reduzir o inóculo inicial ou atrasar o seu aparecimento, diminuir a taxa do desenvolvimento da doença e encurtar o período de exposição da cultura ao patógeno. Essas 3 estratégias epidemiológicas, elas podem minimizar os prejuízos que são causados por essas doenças. Já quando falamos das etapas que devemos seguir para realizar esse processo e obter êxito, nós podemos considerar a identificação de fontes de resistência, ou seja, identificar o germoplasma que possua os genes em cultivos procurados, incorporar estes genes em cultivares comerciais por meio dos métodos de melhoramento e, após a obtenção de um cultivo resistente, traçar a melhor estratégia para que a resistência seja durável, face à natureza dinâmica das populações patogênicas. E ainda nós podemos tratar a respeito do controle químico dessas doenças de plantas de uma forma bem dinâmica, pois cada dia nós temos novas moléculas que são frequentemente descobertas e produtos comerciais que são colocados no mercado com o intuito de combater essas doenças que são ocasionadas por esses fitopatógenos. Bom, pessoal, nesse tópico vamos abordar a penetração de fungos, bactérias e vírus nas plantas. Começando com os fungos. Os esporos dos fungos, quando entram em contato com a planta, suas hifas crescem em direção aos estômatos. Dentro da planta, suas hifas crescem e roubam nutrientes dessa planta. Com isso, o fungo cresce e se desenvolve, formando assim mais esporos. Esses esporos são espalhados com a ajuda do ar até um hospedeiro em potencial, para assim recomeçar o ciclo de vida do fungo. O próximo tópico: penetração de bactérias nas plantas. As bactérias, elas penetram nas plantas através das aberturas naturais, como os estômatos ou as aberturas florais. Uma vez no interior das plantas, elas podem se multiplicar nos espaços intercelulares ou no tecido vascular. E os sintomas dependem da sua localização de desenvolvimento. Se colonizados nos tecidos vasculares, podem causar murchas, morte dos ponteiros e crancos. Se colonizarem os espaços intercelulares, irão produzir manchas, crestamentos, que são a queima das folhas, galhas, que podem ser comparadas a tumores, fasciação, que é uma conformação anormal em lâminas ou faixas de órgãos das plantas que deveriam ser cilíndricos, e a podridão mole. E no último tópico, a penetração por vírus. A penetração por vírus pode ocorrer de diversas formas: por ação mecânica dos ventos, por insetos, por fungos, por nematóides. A transmissão mecânica ela pode ocorrer com a ação do vento, onde uma planta infectada toque uma planta sadia, transmitindo o vírus. Não persistente, ela pode acontecer durante uma polinização, por exemplo, onde os insetos adquirem as partículas virais num curto espaço de tempo e as transmite imediatamente para outras plantas sadias. A transmissão persistente são aquelas em que o vírus ela permanece no interior dos insetos por um longo período de tempo. A transmissão por nematóides ocorre durante a sua alimentação nas raízes das plantas sadias após se alimentarem das raízes de plantas infectadas. Na transmissão por sementes, esse processo pode ser do tipo embrionário e não embrionário. No caso do não embrionário, as superfícies das sementes ficam danificadas. E na transmissão por grãos de pólen, os grãos de plantas infectadas podem transmitir o vírus através da polinização cruzada. Vou trazer uma introdução básica sobre o que são doenças em plantas. Podemos definir doença como um processo dinâmico no qual o hospedeiro e o patógeno, em íntima relação com o ambiente, se influenciam mutuamente, do que pode resultar
em modificações morfológicas e fisiológicas. Vou trazer para vocês a classificação de doenças em plantas. Nós podemos classificar as doenças que afetam as plantas de acordo com a causa, que pode ser parasitária, no caso infecciosa, e não parasitária, que são as abióticas. Podemos classificar também de acordo com a planta afetada, em que uma doença atinge uma cultura ou grupos taxonômicos. Podemos usar como exemplo doenças que atingem plantações de banana, trigo ou cana-de-açúcar. E por último, doenças que interferem diretamente nos processos fisiológicos vitais da planta, que são o acúmulo de nutrientes em órgãos de armazenamento para o desenvolvimento de tecidos embrionários, o desenvolvimento de tecidos jovens às custas dos nutrientes armazenados, a absorção de água e elementos minerais a partir de um substrato, transporte de água e elementos minerais através do sistema vascular e a fotossíntese, mas também a utilização pela planta de substâncias mais elaboradas que são produzidas através da fotossíntese. Eu vou trazer para vocês as principais doenças que afetam os princípios vitais das plantas, como exemplo, a podridão dos órgãos de reserva, que são frutos, sementes, estacas, bulbos e tubérculos. Essa doença interfere diretamente na preservação de substâncias armazenadas. Os principais patógenos envolvidos são fungos e bactérias. O tipo de parasitismo que ocorre nesse tipo de doença é o parasitismo acidental, ou seja, é o que parasita outro hospedeiro que não é o seu. Um exemplo de doença que atinge órgãos de reserva é a podridão de sementes causadas pelo fungo Aspergillus. Outro tipo de doença são as doenças que causam danos em plântulas. Essa doença interfere na formação de tecidos novos, afetando diretamente a germinação e desenvolvimento das plantas. Os principais patógenos envolvidos são fungos e bactérias. O tipo de parasitismo que ocorre nesse tipo de doença é o parasitismo facultativo, ou seja, pode ou não viver parasitando o hospedeiro. São em sua maioria saprófitos. Um exemplo de doença que atinge as plântulas é a podridão nas raízes, que é causada pelo fungo Phytium. Outro tipo de doença é a podridão radicular. Essa doença ela interfere no estabelecimento de raízes, afetando a absorção de água e nutrientes. Os principais patógenos envolvidos são fungos e nematóides. O tipo de parasitismo que ocorre nesse tipo de doença é o parasitismo facultativo. São mais afetivos ao saprofitismo e, em sua maioria, são especializados e possuem preferência por raízes. Além disso, podem ser agressivos ao ponto de conseguir colonizar tecidos lignificados. Um exemplo de doença é a podridão das raízes e no colo da planta, que está relacionada ao fungo Sclerotium rolfici. Esse fungo também está relacionado ao tombamento de plântulas. Outro exemplo de doença são as doenças vasculares. Essa doença interfere na translocação de água e nutrientes. Os principais patógenos envolvidos são fungos e bactérias. O tipo de parasitismo que ocorre nesse tipo de doença é o parasitismo facultativo. São mais afetivos ao saprofitismo, possuem um nível de especialização muito maior com seu hospedeiro. Um exemplo de doença vascular é a murcha do tomateiro, que é causada pelo fungo Fusarium oxysporum. Por último, vamos ter as doenças foliares. Essa doença interfere diretamente na fotossíntese. Os principais patógenos envolvidos são fungos e bactérias. O tipo de parasitismo que ocorre nesse tipo de doença é o parasitismo facultativo. Esses parasitas são saprófitos e são encontrados apenas nos tecidos do hospedeiro. São parasitas obrigatórios, ou seja, é incapaz de viver fora do hospedeiro. Um exemplo de doença é o mal de cigatoca, que é causada pelo fungo Pseudocercospora museu, que afeta as folhas da bananeira Musa paradisíaca, conhecida como banana da terra. Boa tarde, eu sou Yuri e vou mostrar para vocês meu quintal agroecológico e a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre os fitopatogênicos e as plantas. O ciclo de vida dos fitopatógenos é dividido em 3 fases principais.
que é a fase de dormência, quando eles estão em um ambiente desfavorável, e aí eles acabam baixando seu metabolismo e desenvolvendo formas de resistência. Aí a partir daí, quando ele encontra uma fonte de vida melhor, seja no solo ou em matéria orgânica em decomposição, ele passa para a fase de vida saprogênica. A gente tem um exemplo aqui de uma pilha de decomposição, de compostagem, onde várias matérias orgânicas já estão colonizadas aqui por fungos. Você pode ver o micélio dos fungos. E essa aqui é a fase saprogênese, quando ele começa a se desenvolver mais ainda na matéria orgânica ou no solo. Daqui ele vai partir para as plantas, para a parte de patogênese, onde ele vai atingir o tecido vegetal e causar os efeitos das doenças. O ciclo de relação entre as plantas e os fitopatogênicos pode ser primário, quando o fitopatogênico sai da fase de dormência ou da fase de saprogênese para a fase de patogênese nas plantas, ou pode ser secundário, quando ele sai de uma planta para outra, sendo esse caso secundário mais danoso do que o primário, causando mais problemas em mais plantas e causando problemas mais severos nessas plantas infectadas. Pode cortar. A forma de disseminação do inóculo para o seu hospedeiro pode se dar de duas formas. Ativa, quando o fitopatogênico possui alguma estrutura que ajude ele a se locomover, no caso dos zoosporos dos fungos, ou de algumas bactérias que possuem flagelos, nematóides também, que podem se locomover. Ou então passiva, quando ela é feita através do vento, ou através da manipulação, através de algum inseto que está contaminado, que está infectado e que vai visitar várias plantas e acaba infectando elas. E é isso. O momento que o micro-organismo encontra o tecido vegetal é a fase de inoculação. A partir desse momento, os micro-organismos começam a se desenvolver e entram na fase de germinação, que é caracterizada pela divisão e aumento da colônia de bactérias ou pela geração de um tubo de germinação, no caso de fungos. A partir desse momento, inicia-se a fase de penetração, que pode ser tanto ativa, quando o próprio micro-organismo, de alguma forma, utilizando seus mecanismos de ataque, geram algum dano no tecido da planta e adentram nos seus tecidos mais internos, ou através de alguma fissura ou algum dano que a planta já tenha antes, que vai ajudar nessa entrada. A partir do momento que o micro-organismo entra no tecido da planta, ele começa a fase de colonização, que pode ser sistêmica, quando atinge a planta inteira, ou pode ser localizada quando atinge uma folha ou um galho, um pedaço da raiz. Pode. Para conseguir infectar as plantas, os fitopatogênicos utilizam alguns mecanismos, que podem ser físicos ou químicos, quando se trata da produção de enzimas, toxinas ou hormônios. Esses processos ajudam o fitopatogênico a entrar no tecido da planta e se desenvolver lá dentro. Em contrapartida, as plantas também possuem mecanismos de defesa, que podem ser tanto sua estrutura inerente da planta. No caso, aqui a gente pode ver um exemplo de uma babosa, aloe vera, que ela tem a sua epiderme mais espessa do que outras plantas. Nesse caso, aqui você pode ver que ela foi atingida por um fitopatogênico, mas para ele conseguir entrar no tecido dessa planta, ele precisa
encontrar já algum espaço que esteja algum ferimento ou alguma coisa assim. Dificilmente eles vão conseguir com seus mecanismos de ataque. Aqui a gente tem outra espécie de planta que é a erva cidreira. O seu nome científico é Melissa officinalis. Ela não possui, assim, diferente da anterior aloe vera, ela não possui essa proteção na sua epiderme. E por isso ela é facilmente atingida por esse mesmo fitopatogênico. Você pode ver que várias folhas são atingidas e acabam morrendo, secando até a morte. Aqui a gente pode ver o modo de ação desse fitopatogênico nessa folha de erva cidreira. Depois que ele consegue inocular e penetrar no tecido da folha, ele acaba degradando o mesófilo da folha, impedindo que ela faça fotossíntese e matando o tecido. Deu pra ver? Pronto. Vai. O cultivo de plantas, tanto para alimentação quanto para a produção de remédios, é uma atividade muito explorada por várias pessoas, tanto na agricultura familiar quanto de maneira mais extensiva. E o controle de micro-organismos patogênicos é muito importante, porque esses micro-organismos podem acabar com a cultura. E por causa disso, esses métodos de controle são os mais utilizados. O controle genético, que seria utilizar variedades genéticas mais resistentes. O controle cultural, que seria utilizar culturas que são resistentes perto de outras culturas que não são tão resistentes, para que a junção delas duas traga essa resistência. O controle biológico, que seria através de outros organismos que competem biologicamente com os micro-organismos, no caso outros micro-organismos ou predadores. O controle físico, que seria a retirada física mesmo das plantas que estão contaminadas ou das partes das plantas que estão contaminadas. E o químico, que é a utilização de fungicidas, de outros tipos de produtos químicos que podem diminuir esse ataque dos micro-organismos. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acredito que englobe várias formas de controle, por ser a utilização de uma planta que é a camomila, a Matriarcaria recutia. E aí você coloca 5 gramas de flores dessa planta da camomila, que é uma planta antifúngica, para cada litro de água, e coloca isso na geladeira. E você vai produzir um remédio antifúngico que depois disso você vai peneirar e vai aplicar nas suas plantas que tiverem com problema de fungos, como aquele que eu mostrei na erva cidreira e na babosa anteriormente.